Era uma vez um velho moleiro que tinha 3 filhos. Ao falecer, deixou uma herança que foi distribuída da seguinte forma: um moinho para o primogênito, um burrinho para o filho do meio e um gato para o caçula, que se pôs a lamentar, pois julgou que ficou com uma parte inútil. O que será de mim? Por que papai me deixou desamparado? O que eu vou fazer com um gato? Vou acabar morrendo de fome. O felino, que ouvia tudo em silêncio, resolveu falar com um ar grave e sério. Minhau! Não se preocupe, meu mestre. Peço apenas que compre para mim um par de botas e uma bolsa de couro. Então, provarei que sou mais útil que o moinho e o burro. O mestre do gato não se animou muito com o que ele disse, mas lembrou já o ter visto usar muitos truques espertos para pegar ratos e camundongos, como quando ele costumava se pendurar pelos pés, ou esconder-se, ou fingir que estava morto, de modo que ele não se desesperou completamente ao ser oferecida alguma ajuda em sua situação miserável. Contou as últimas moedas e saiu para adquirir as encomendas. Quando o gato obteve o que pediu, calçou as botas muito elegantemente e, colocando sua bolsa em volta do pescoço, dirigiu-se ao bosque e foi até uma toca onde havia grande abundância de coelhos. Ele pôs farelos em sua bolsa e, estirando-se muito, como se estivesse morto, ele esperou que alguns coelhos jovens, ainda não acostumados às armadilhas do mundo, viessem e vasculhassem sua bolsa, atrás do que ele guardava nela. Mal ele se deitou, aconteceu o que ele queria. Um jovem coelho pulou direto para dentro de sua bolsa, e o gato imediatamente puxou a bolsa e o prendeu. Orgulhoso de sua presa, ele foi com ela até o palácio e pediu para falar com Sua Majestade. Ele foi levado até os aposentos do rei e, fazendo uma longa pausa, disse: Nhau! Eu trouxe para o Senhor Majestade um coelho do criadouro que meu nobre senhor, o Marquês de Carabás, ordenou que eu presenteasse a Vossa Majestade em seu nome. Coelho? Que bom! Exclamou o rei. Gosto muito de coelho, mas o meu cozinheiro não consegue nunca apanhar nenhum. Mando os meus mais sinceros agradecimentos para o seu mestre. Em outro momento, o gato de botas se escondeu em meio a uma plantação de milho, segurando sua bolsa aberta, e quando um par de perdizes entrou nela, ele puxou a bolsa e assim as capturou. Ele fez delas também um presente para o rei e disse que foram mimos do Marquês de Carabás. A estratégia continuou durante meses, deixando Sua Majestade cada dia mais curioso para conhecer o tal nobre. Em uma bela tarde, sabendo que o rei e sua filha, a mais bela princesa do mundo, sairiam para passear, o gato convidou o seu mestre para descansarem à margem do rio. Tiravam uma soneca quando a carruagem real se aproximou. Sem pestanejar, o felino despertou seu mestre e disse: Minhau! Se hoje você me escutar, traçará seu destino. Não se esqueça de que agora é o Marquês de Carabás. Retire suas roupas e entre logo no rio. O resto eu faço. Enquanto o dono obedecia, o gato correu em direção à carruagem, gritando: Miau, socorro! Miau, socorro! Roubaram as roupas de meu senhor, o Marquês de Carabás.
Ao ouvir aquele nome, o rei ordenou que parassem. Inteirou-se do acontecido e determinou que providenciassem trajes para o rapaz. O dono do gato vestiu-se e ficou tão bonito que a princesa, assim que o viu, dele se enamorou. O rei sentiu-se obrigado a chamá-lo para a carruagem e para fazer parte do passeio. O gato estava radiante com o êxito do seu plano e, correndo à frente da carruagem, chegou a uns campos e foi logo ordenando aos lavradores: "Miau! O rei está chegando! Se não disserem que toda essa paisagem pertence ao Marquês de Carabás, serão sentenciados à morte." Assim, quando o monarca perguntou de quem eram aqueles campos verdinhos, os lavradores proferiram: "Do nobre Marquês de Carabás." Mais adiante, o gato encontrou agricultores, colocando trigo em uma carroça, e os advertiu: "Miau! O rei está chegando! Se não disserem que todo esse trigo pertence ao Marquês de Carabás, serão condenados ao calabouço." Desse modo, quando o rei perguntou de quem eram aqueles grãos, responderam: "Do nobre Marquês de Carabás." O rei ficou muito satisfeito com isso, assim como o marquês, a quem ele parabenizou em seguida. O gato, que foi ainda na frente, disse as mesmas palavras a todos que encontrava, e o rei estava atônito com a vastidão das propriedades do Marquês de Carabás. O gato de botas chegou enfim a um castelo imponente, cujo senhor era um ogro, o mais rico já visto, pois todas as terras pelas quais o rei passou pertenciam àquele castelo. O gato, que havia tomado cuidado de se informar sobre quem era esse ogro e o que podia fazer, pediu para falar com ele, dizendo que ele não podia passar por perto de seu castelo sem ter a honra de prestar-lhe uma homenagem. Então o gato de botas disse: "Miau! Me foi garantido que o senhor tem o dom de se transformar em todos os tipos de criaturas que quiser. Pode, por exemplo, se transformar em um leão, um elefante e coisas assim?" "Isso é verdade", respondeu o ogro bruscamente. "E, para convencê-lo, você me verá virar um leão nesse exato momento." Imediatamente houve a metamorfose e o ogro se transformou em um belíssimo leão. O gato ficou tão aterrorizado diante de um leão tão perto dele que ele imediatamente subiu na calha, não sem muitos problemas e perigo, pois suas botas não eram próprias para se andar no telhado. Um pouco depois, quando o gato viu que o ogro havia retomado sua forma original, ele desceu e foi logo dizendo: "Miau! Além disso, eu fui informado, mas não sei se acredito, que o senhor tem também o poder de adotar a forma dos menores animais. Por exemplo, pode se transformar em um rato ou um camundongo. Mas eu devo confessar ao senhor que acredito que isso é impossível." "Impossível? Você o verá imediatamente", gritou o ogro. E nesse momento ele se transformou em um camundongo e começou a correr pelo chão. Tão logo o gato viu isso, caiu em cima dele e o comeu. Pouco tempo depois, o gato escutou o barulho da carruagem real e desceu logo para abrir a porta. "Miau! Bem-vindo seja, senhor, ao palácio do Marquês de Carabás." "O quê? Meu caro Marquês, que maravilhoso palácio você tem. Peço, por gentileza,
que ajude a princesa a descer da carruagem, disse o rei. O marquês deu sua mão para a princesa e seguiu o rei, que entrou primeiro. O gato de botas meteu-se na cozinha e mandou preparar um esplêndido almoço, pondo na mesa os melhores vinhos que havia na adega. E quando o rei, a princesa e o seu mestre entraram na sala de jantar, tudo estava pronto. Depois do magnífico almoço, o rei, impressionado com a riqueza e com a modéstia do jovem, ofereceu a mão da princesa em casamento. O Marquês de Carabás aceitou e o casamento foi celebrado em uma grandiosa festa. E daí em diante, passaram a viver muito felizes. E se o gato de botas às vezes ainda se metia a correr atrás dos ratos, era apenas por diversão. E esse é o fim dessa história. Bons sonhos e até a próxima!